Reaberta a sessão. Ficou para fazer a leitura agora, não foi? Parece que foi. E convoca a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 26 dias do mês de junho de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo douto procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a presente sessão, determinando que se procedesse a leitura da ata da sessão, a leitura das atas das sessões anteriores, que foram aprovadas sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente comunicou que estaria entrando em férias, a partir do dia 28 de junho, passando a assumir formalmente a presidência o senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa justificou sua ausência segunda-feira, informando que estava participando de uma reunião, onde foi discutida a proposta da Tricom, junto com o IBE, que possa ter Promoex 2. Dando seguimento, informou que constatou uma falha na prestação de contas de Paço de Camaragibe e o processo consta como digitalizado e a digitalização não foi efetuada. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente solicitou o diretor-geral, doutor Dário, para tomar as providências. No momento, indagou aos senhores conselheiros se tinham interesse de ser o coordenador do Promoex. Não havendo nenhum interesse, é necessário fazer uma resolução modificando a anterior. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa esclareceu que a alteração que o presidente assinou era desrespeito ao Plano Nacional, que vai até dezembro, havendo necessidade de fazer uma solicitação para a doutora Heloísa Garcia, solicitando a prorrogação da contratação, que termina em 30 de junho. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente garantiu aos senhores conselheiros que logo após o término da sessão será feita. No momento, indagou ao senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, se havia interesse de ser o coordenador do Promoex. Sobre o assunto, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse que daria seu posicionamento após o término da sessão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse: se Vossa Excelência não aceitar nem outro conselheiro, teremos que modificar a resolução e ficaria a designação do presidente, convidando para assumir o senhor conselheiro Otávio Lessa, que no momento declinou por questões de tempo. Usando a palavra, o senhor procurador Rafael Rodrigues informou que a publicação do Ministério Público de Contas, nomeando o procurador-geral em exercício no período de férias, tinha sido publicado por um erro da imprensa oficial na parte do Ministério Público Estadual, porém já tinha sido retificado. Dando seguimento, teceu comentários sobre a representação em favor do gestor da Assembleia Legislativa do Estado, excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Toledo, solicitando urgência na medida cautelar. Dando seguimento, demonstrou sua indignação sobre a entrevista que foi concedida à jornalista, cujo teor segue na íntegra. No momento, agradeceu ao excelentíssimo senhor presidente e à sua assessoria de comunicação pela presteza que vem atendendo ao Ministério Público. Permanecendo com a palavra, colocou à disposição da presidência o Ministério Público de Contas para assumir o Promoex, caso essa corte entenda. No momento, houve o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente, agradecendo ao Ministério Público de Contas pela participação, não só no tribunal, como também na sua proposição na coordenação do Promoex. Fazendo uso da palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, indagou ao excelentíssimo senhor presidente sobre o concurso de Boca da Mata. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente e disse que foi procurado pela prefeitura para fazer a defesa, como monocrático foi a decisão do presidente, monocraticamente poderia
ser mantida ou desfeita, cujo teor segue na íntegra. Com a palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse que já existe uma nova medida cautelar. Não ia debater porque havia recebido naquele momento. Espera que o senhor presidente, que Vossa Excelência avocou o processo anterior, devido à urgência, que este processo seja distribuído para a relatora. Usando a palavra, o doutor procurador Rafael Rodrigues diz que, com relação à substituição de conselheiros, nós abrimos um tópico especial nessa última representação, tendo em vista as férias da conselheira relatora, e o nosso entendimento converge com o entendimento do conselheiro Anselmo, referente à necessidade da convocação de auditores para substituir a conselheira, solicitando a convocação formal do auditor Alberto Pires, ressaltando que seja publicado essa convocação. Sobre o assunto, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse discordar com a posição do conselheiro Anselmo Brito sobre a convocação de auditores e com relação à medida cautelar a ser distribuída para um auditor, devido à ausência das duas conselheiras titulares. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente disse: vou deixar para decidir na quinta-feira, porque o senhor conselheiro Cícero Amélio assume a presidência. Usando a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito aproveitou o ensejo que o conselheiro Cícero Amélio falou sobre a convocação dos auditores e disse que gostaria também que esse tema fosse submetido. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente efetua a leitura do processo 7894/2012, lido, colocado em discussão, aprovado. Com 3 votos, com um voto contrário do conselheiro Anselmo Brito, que solicitou que constasse em ata o porquê do seu voto contrário. Aprovada a decisão simples. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse que constasse em ata todas as fundamentações daqueles que se manifestaram na íntegra, colocando em discussão a outra solicitação sobre a convocação do auditor para substituir conselheiros. O senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, o senhor conselheiro Otávio Lessa concordaram com o pronunciamento do Ministério Público. No momento, o excelentíssimo senhor presidente convocou o senhor auditor Alberto Pires a tomar assento, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 13363/2009. Trata-se de um contrato com a ITEC. Aprovado, decisão simples, 15 dias. Não havendo nenhum processo para relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pela decisão. Associaram-se o voto do senhor procurador Rafael Rodrigues, o senhor conselheiro Sérgio Maciel, o senhor conselheiro Alberto Pires. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Eu gostaria de fazer uma pequena correção na ata, onde se refere que o conselheiro Cícero Amélio disse discordar da convocação do auditor, dos auditores. Eu não disse que discordava da convocação dos auditores. Disse que naquele momento esperava que o tribunal estivesse por completo para convocar. Que concordava em convocar os auditores, mas na proposta do conselheiro Anselmo, para que esperasse para que o tribunal estivesse com o pleno mais completo. Eu usei até esse termo, então gostaria de corrigir. Cheguei até a dizer que concordava com a convocação dos auditores. Não concordava naquele momento com a proposta, porque o pleno não estava completo. Eu gostaria de fazer essa correção. E enquanto faz a correção, a gente segue, no final a gente botar ato em discussão novamente. Se assim o pleno concordar. Sim, mas com relação... Você pode ler então a outra ata e vai corrigindo essa.
Ata da 30ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou a dispensa da leitura da ata. Solicitação acatada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor vice-presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários sobre o que ficou determinado em sessão, com relação ao convite ao presidente do AL Previdência, que viesse aqui para sanar algumas dúvidas, indagando ao presidente se já teria feito tal correspondência. Usando a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse que teve uma conversa com o presidente do AL Previdência, na qual ele confirmou que havia enviado um ofício, ficando para o tribunal marcar a sessão deliberativa, no momento agendado para o dia 5 de julho. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários sobre ter feito uma solicitação, tendo em vista receber mensalmente o fechamento de cada diretoria e da procuradoria, com relação aos processos não enviados ao Tribunal de Contas. No primeiro momento, queria saber todos os processos. Segundo, os processos que tinham sido aplicados multas e não pagos, solicitando a intervenção da presidência com relação aos processos. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse ter o processo 5.900/2012, que se refere ao concurso público da Prefeitura de Itaquarana. Segundo pesquisa, não tinha dado entrada neste tribunal nenhum documento relacionado a este concurso. Sobre o assunto, houve a manifestação do senhor conselheiro Otávio Lessa, informando que deveria ter o checklist na entrada do protocolo e um procurador, um técnico para avaliar esse tipo de processo. E também teria que ser colocado capa vermelha. Associando-se à manifestação do conselheiro Otávio Lessa, o doutor procurador, o excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, que no momento disse: levarei a proposta ao presidente. Usando a palavra, o doutor procurador Rafael Rodrigues parabenizou o excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, desejando boa sorte e sucesso. Em seguida, disse ser gravíssimo essa situação trazida pelo conselheiro Anselmo Brito, solicitando que seja encaminhado um ofício ao Ministério Público de Contas para instaurar um processo investigativo sobre esse concurso. No momento, apresentou sugestão para criar um setor de triagem no protocolo e questionou a decisão publicada no Diário Oficial, no processo 7873/2012, que trata da representação do Ministério Público de Contas, que tem como objeto o projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia, indagando ao excelentíssimo senhor vice-presidente no exercício da presidência qual seria o procedimento, já que o senhor vice-presidente devolveu a presidência. Com a palavra, o senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel disse, já que o excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício vai levar as solicitações à presidente, eu acho que esse tribunal merece efetuar uma revisão geral a respeito dos processos, estabelecendo os tipos de processos a serem atuados nessa casa, identificando-se são denúncia, representação, prestação de contas, reclamação trabalhista, entre outros. Gostaria que Vossa Excelência levantasse também essa sugestão para a presidência. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente, no exercício da presidência, fez esclarecimento com relação à decisão da medida cautelar, que foram distribuídas para os senhores conselheiros. No momento, devolveu à presidência, e não sabe se a presidência devolveu para o relator. Dando seguimento, solicitou ao coordenador do plenário para efetuar a leitura das duas resoluções, lida em quarta sessão.
O excelentíssimo senhor vice-presidente, no exercício da presidência, facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 5096/2010. Após relatada e discutida a matéria, foi retirado de pauta. TC 12122/2008. Contrato com a Casal. Aprovado na resolução 092. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 5695/2012. Prefeitura de Itaquarana, do concurso público. Após discussão, foi sugerido pelo relator que o Tribunal de Contas informasse ao Poder Executivo do município de Itaquarana e também à CEPROID a suspensão desse concurso. O excelentíssimo senhor vice-presidente, no exercício da presidência, colocou em votação a proposta do senhor conselheiro Anselmo Brito. Aprovado com voto contrário do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 16690/2003. Balanço geral do gabinete do governador. Retirado de pauta. TC 3073/2004. Resposta ao ofício à Prefeitura de Jacaré dos Homens. Aprovado, decisão simples, 5 dias. TC 9677/2006. Inspeção em loco na Câmara Municipal de Belo Monte. O excelentíssimo senhor presidente em exercício solicitou o senhor conselheiro Otávio Lessa para presidir, em razão do mesmo versar essa matéria. Solicitação atendida. Fazendo uso da palavra, o senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva solicitou vistas ao processo. Sobre o assunto, houve a manifestação do doutor procurador Rafael Rodrigues, disse que quero que conste em ata, que esse processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas, de acordo com o entendimento que foi dado nesse plenário. Dando seguimento, disse querer fazer algumas colocações. Primeiro, reforçar o pedido do Ministério Público de Contas para que seja distribuído ao julgador a representação. Segundo, é sobre 5 publicações que viu no diário, foi na parte do conselheiro Anselmo Brito. Faça esse pedido para que renove esse convênio que nós temos com a Receita Federal. Não havendo nenhum processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão. Aproveitar o ensejo e pedir que a comissão do plenário enviasse ao meu gabinete a cópia do que está escrito no livro, da primeira página da instalação da sessão e a parte que consta da votação da suspensão do concurso Itaquarana, para que eu faça os devidos sequência no processo que já está em meu poder. Só isso, excelência. Determino que a coordenação do plenário providencie a solicitação do conselheiro Anselmo Brito. Em discussão a ata. Coloco em votação. Essa discussão coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheiro auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Auditor, conselheiro substituto Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovada a ata. Foi feita a correção da outra ata. No final a gente volta e coloca em votação. Depois. Depois eu começar, depois eu digo. Tá. Só um minuto.
faz a correção, a gente deixa para fazer a leitura da correção da ata no final da sessão. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros. E a quem dela queira fazer, e ao membro do Ministério Público Especial, se quiser queira fazer uso. Excelência. A palavra do conselheiro Anselmo Brito. Excelências, eu queria aqui ler só uma notícia veiculada na revista do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Não, desculpe, Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Inclusive aqui devo citar o crédito enviado a mim pelo Dr. Ricardo Schneider. Gostaria de ler, tem a ver com a questão dos auditores substitutos de conselheiros. Peço um pouquinho de paciência a Vossas Excelências. Constitucionalidade. O Tribunal adota modelo constitucional. Conselheiros substitutos assumem gabinetes e passam a relatar processos. O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás adaptou seu funcionamento ao modelo adotado pelo TCU em relação às atribuições dos auditores, conselheiros substitutos, que passaram a apresentar propostas de decisão sobre os processos votados pelo colegiado, bem como a ter assento permanente no plenário e nas câmaras. O novo procedimento, coordenado pelo presidente do TCM, aqui presidenta, a conselheira Maria Tereza Garrido, está em vigor desde setembro de 2011. Quando os conselheiros substitutos Vasco Cícero Azevedo Jambo, Eduardo de Souza Lemos, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Oliveira Azevedo passaram a atuar como relatores de processos. Antes coordenavam as auditorias especializadas e eram responsáveis pela instrução dos processos. O conselheiro substituto Vasco Jambo destaca que a separação entre a instrução do processo e o julgamento é o fator mais importante da mudança e torna o TCM adequado ao modelo constitucional. Enquanto auditores, substituímos os conselheiros e éramos chefes de área técnica, instruímos os processos e no momento do julgamento poderíamos estar impedidos. Isso é importantíssimo. Com a implementação do modelo constitucional, o tribunal corrigiu a anomalia. Para o conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, a competência para propor decisões representa a assunção plena das funções constitucionais de judicatura, fundamentar e propor decisões votadas pelo colegiado, reservadas ao auditor, e a implementação efetiva do modelo constitucional previsto no TCU, no âmbito do tribunal. Cabe aos conselheiros substitutos a relatoria dos processos de representações e denúncias, inspeções, relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária, e os processos de todas as áreas dos municípios sob a sua responsabilidade, conforme distribuição feita pelo tribunal. Particularmente, me sinto realizado pela implementação dos gabinetes com as assessorias, por estarmos tendo assento no plenário e propondo decisões. O desempenho dessas funções constitucionais era o que tinha em mente quando fiz o concurso para o cargo, enfatiza Irani. As mudanças contribuem para a efetividade do trabalho dos órgãos de controle externo. Os tribunais de contas, de maneira geral, ainda estão muito longe de atingir a efetividade em relação ao resultado de seu trabalho. Essa deve ser uma busca incansável, não só do nosso tribunal, mas dos demais TCs, comenta Vasco Cícero. Excelência, era o que eu tinha a trazer e sentindo que Vossa Excelência está disposto, mesmo nesse breve interregno, sendo presidente desta casa, eu até conclamaria, rogaria a Vossa Excelência um debate. Eu sei que aqui o pleno não é, novamente de repetir essa frasezinha, não é a arena própria, mas que Vossa Excelência pudesse, numa reunião administrativa, debatermos esse assunto e também tentarmos, ouvido o pleno como um todo, sanarmos essa, não vou dizer anomalia, mas essa incoerência existente no nosso regimento interno quanto às funções dos auditores. Então eu acho, inclusive, até propor uma eventual mudança, mas isso
ouvido todos no local propício. Eu sugeria já como pauta de uma reunião administrativa. Eu até gostaria que o plenário aqui hoje até se concordaria com essa minha proposição. Gostaria que Vossa Excelência desse a sua opinião e colhesse também as dos demais colegas, demais pares. Obrigado, Excelência. O conselheiro Cícero Amélio, não o presidente em exercício, mas sou do seguinte pensamento: concordo plenamente com o que Vossa Excelência deseja, mas como sou do princípio democrático, é necessário, como eu defendi aqui na sessão, umas 2 ou 3 sessões anteriores, que tivesse presente as conselheiras, e hoje também mais ainda a presença do titular, que é o conselheiro Luiz Eustáquio, para que a gente possa fazer, e Vossa Excelência desde já conta com o meu apoio para que a gente possa fazer essa reunião. E conta também com o meu apoio com relação à proposta, mas neste momento eu não posso fazer uma discussão e colocar, até porque vai de encontro ao meu pensamento, que é com relação também à grande consideração aos conselheiros titulares. E são eles que vão ser substituídos, na verdade, nós, né? Então, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência só a compreensão nesse sentido, mas que conta com o meu apoio junto à proposta. E aí, a gente busca fazer uma reunião administrativa essa semana, talvez amanhã ou na quinta-feira, hoje é quinta, né? Na sessão de terça, a conselheira Rosa esteja aqui. A gente solicita que a conselheira Cleide venha para participar, interromper só um dia de férias, vem aqui, entendeu? E a gente aí faz essa reunião. Era essa a compreensão que eu queria de Vossa Excelência. E que conta, desde já, com o meu apoio para o propósito de Vossa Excelência. Excelência, eu entendo sua posição e digo que fico imensamente feliz e satisfeito, já contando com sua opinião a respeito do assunto. Eu entendo sua posição e agradeço, viu? Essa palavra, presidente. Se quiser, vamos colocar para o próximo. Eu pedir essa compreensão. Não, eu acho que... eu acho que é uma coisa está sendo tão necessária, não só, vou até acrescentar, tem outras deliberações que precisam dessa reunião administrativa. Promoex também. Promoex, a pessoa ficou de definir, se vão fazer uma resolução, quer dizer, essa reunião administrativa, ela se faz necessária, não tem como a gente não fazer. Agora ele pode adiantar e já traçar mais ou menos uma meta, que aí eu concordo, já estou de pleno acordo com tudo que foi colocado por Vossa Excelência, pelo conselheiro Anselmo Brito, e estarei junto. Não tem... Qualquer hora que marcar, nós precisamos dessa reunião administrativa, precisamos. E só é outro assunto? É outro assunto. Eu gostaria de, se for possível, de tratar do mesmo assunto da convocação. É possível? Senhor presidente, mais conselheiros, aproveitando a questão da convocação levantada pelo conselheiro Anselmo, e que oportunamente será debatido com relação à regra a ser adotada em todos os casos, mas eu venho para tratar do caso que já aconteceu, já está consolidado, que é a convocação do conselheiro substituto Alberto. Nós temos uma liminar que o Ministério Público de Contas deu entrada já tem alguns dias, e essa liminar, esse processo ainda não foi encaminhado ao auditor. Então, como é um processo que é uma liminar para ser analisada, para ser despachada, a conselheira Cleide está ainda em gozo de férias e já houve a convocação do auditor, nós fazemos esse apelo à presidência para que haja um encaminhamento ao seu juiz natural, que no caso é o doutor Alberto, para que ele possa atuar não só nesse processo, na verdade, a liminar, mas em todos os processos da conselheira Cleide, que aí eu já não sei como é que está a situação, mas em relação especificamente a esse, da cautelar, nós temos conhecimento que ele ainda não ingressou no gabinete, porque eu questionei a ele se ele já havia analisado. Então, eu acho muito importante que haja esse encaminhamento para que seja dado o fluxo natural, até porque, eu repito, trata-se de uma tutela de urgência que precisa ser observada. Com relação a esse tema, é isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Eu queria fazer só uma pergunta, já que vocês estão... O senhor substituto, Alberto Pires, eu gostaria que o senhor até informasse esse pleno, o senhor já estando na substituição, Vossa Excelência já recebeu algum processo para fazer a devida análise a respeito da substituição do gabinete? Não, ainda não. Ainda não. Eu fico até assim porque eu vou perguntar também se Vossa Excelência já solicitou tudo aquilo a que faz jus, já estando no cargo de conselheiro substituto. E quero dizer aqui, inclusive, as questões de solicitou, digo, entre aspas, tá? Porque isso é decorrência automática, como tem previsão legal, né? Inclusive no que se refere à própria contraprestação laboral, você haver sua solicitação, não. Desculpa, mas eu não entendi. Conselheiro, assim, eu acho que nessa questão também não é necessário, porque já está, é automático. É automático, né? Tá certo. De fazer o requerimento, a solicitação, é automático. Beleza. Obrigado, olha só. Obrigado. Com a palavra, eu só gostaria, conselheiro Otávio Lessa, de dizer que este presidente em exercício comunica a este plenário que não tem nenhum processo na presidência para despachar, que todos os processos que estavam na presidência despachei no dia de ontem e que hoje, ao chegar, fui à presidência para buscar a informação de se teria algum processo para despachar. E a resposta que recebi da assessoria da presidência é que não existia processo para despachar. Todos os processos que estavam na presidência para ser despachado, foi despachado. Então, uma questão de ordem, senhor presidente. Eu solicitaria a Vossa Excelência, se possível, que questionasse ao diretor e, se for o caso, até dando a ele a possibilidade de se manifestar em plenário, excepcionalmente, para que ele manifestasse onde é que está o processo, se o processo não está na presidência, se não foi encaminhado, porque se não está com o auditor, não está com Vossa Excelência, então realmente nós temos um problema aqui e o Ministério Público roga esse esclarecimento. Esta presidência despachou todos os processos. Ao deixar este plenário, buscarei a informação junto à presidência, da assessoria da presidência, para tomar a devida providência, caso não tenha sido despachado. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, quero apenas fazer alguns comunicados e também com relação à nossa viagem de segunda e terça-feira em Brasília. Nossa viagem deu-se pela necessidade que estamos implementando o nosso planejamento estratégico, tanto da Tricom quanto do IRB, Instituto Rui Barbosa. Eles são instituições que cada uma com a sua parte, o IRB com a parte de técnica, de treinamento científico, e a Tricom com relação à parte vamos dizer assim, da parte mais política com relação aos tribunais, acompanhamento de projeto de lei, de PEC. E esse planejamento estratégico, ele é discutido em 14 grupos a nível nacional, que coordena as ações, e essas ações elas são encaminhadas e discutidas através dos coordenadores das unidades executoras locais. Aí, no segundo dia, nós tivemos a participação pelo Tribunal de Contas do Estado, a participação do doutor Dário, do doutor Pádua, designado pela presidência para dar continuidade aos trabalhos da unidade executora, onde essa unidade, cada uma tem que se obrigar daquilo que estão restando com relação ao cumprimento do contrato
de financiamento com o BID e as ações que se fazem necessário de cada estado, cada um tem os seus problemas, e para que seja finalizado, porque já existe uma projeção com relação a um Promoex 2. Foi a reunião que aconteceu na segunda-feira com um grupo e na terça-feira com os dois grupos, os grupos locais e o grupo nacional. Nós coordenamos essa parte, que é a responsabilidade nossa, de fazer essa ponte entre a Tricom e IRB e as unidades executoras e os grupos de trabalho. Bom, dito isso, só para informar, a segunda está sendo estudada e nós tivemos uma reunião, não essa semana, semana passada, com o ministro Pimentel, ministro do Desenvolvimento, onde está sendo colocado a proposta que o governo federal assuma esse Promoex 2 ou qualquer forma de nome que queira dar diferente, mas com o mesmo valor, que foi em torno de 60 milhões de dólares para 33 tribunais, o Promoex 1, ver se o governo federal entende isso como uma ação de governo e que isso possa deve ser financiado por um banco internacional, que ele venha a ser assumido pelo governo federal no orçamento de 2013. Essa proposta vai ser discutida com a ministra do Planejamento e posteriormente com a presidente. Essas informações que eu queria dar com relação ao andamento dessas ações que a gente precisa, nosso tribunal tem algumas coisas que precisam correr, porque o tempo já foi vencido e a gente precisa gastar o recurso que tem aqui há mais de 1 ano e meio com relação à parte de tecnologia da informática, que tanto a gente precisa. Então, o doutor Dário, o doutor Pádua estão... desculpe, foi o Dário não, foi o Paulo e o corrigindo, Paulo e o Pádua, que estiveram lá em Brasília. Esperamos que isso aí venha para a gente não ficar... É muito incômodo para mim, coordenando a nível nacional, quando eu chego lá, que a gente vai... E a coisa é bem aberta. Quem é que está faltando? E eu fico lá engolindo um sapo terrível. Eu quero um empenho, realmente, venho solicitar esse empenho de todos, para que a gente sempre esteve na frente, pelo menos na burocracia. A gente está muito atrás nas ferramentas, a gente tem muita ferramenta já pronta que precisa ser implantada. Mas a gente precisa do sistema de tecnologia da informática pronto. O tecnologia da informática precisa que seja contratado a consultoria. Ou seja, então uma coisa dependendo da outra. E a licitação. Não acontece nada sem licitação. Então, e é uma licitação bem fiscalizada, ela tem que aprovar pelo Ministério do Planejamento, ela tem que ser, antes de ser definido, tem que ser aprovada pelo BID. Quer dizer, é uma coisa que leva tempo. Solicita até, como o presidente conselheiro colocou, o diretor-geral como agora, mesmo que seja ainda sem definição com relação à lei, à resolução, mas que ele está responsável, que ele, aproveitando a presença dele, que ele venha a realmente, junto às pessoas que estão mais ligadas, venha se empenhar para que a gente possa cumprir e a gente não fique a reboque como um tribunal que nem conseguiu gastar dinheiro. É a solicitação que eu vinha fazer. Então, foi essas as nossas reuniões. Teve uma reunião também que acho que foi muito proveitosa. Nós aproveitamos a possibilidade de estabelecer uma parceria. Já temos o contrato a nível nacional, convênio a nível nacional com o Conselho Federal de Contabilidade, onde nós tivemos uma reunião depois das 18 horas até as 20 horas, até, presidente, só fazendo uma pausa, esse formulário do Conselho Federal de Contabilidade, uma coisa fantástica para ser implantada aqui. Você faz uma reunião, quando acaba a reunião, todo mundo já viu, todo mundo já assinou. É um negócio que você tem os participantes, a abertura, depois eu vou tirar a cópia aqui, para que Vossa Excelência, até agora na presidência, possa, como é uma coisa só de instrução, aqui as reuniões, você faz isso numa tranquilidade no computador, na hora que acaba, todo mundo já assina, já viu, todo mundo participou. Achei fantástico esse tipo de formulário que o Conselho Federal de Contabilidade aplicou e trouxe para a gente. Bom, eu solicitei essa reunião, aproveitando, obviamente, a Clara, que é uma funcionária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que foi presidente do Conselho, hoje é vice-presidente, e aproveitando também o relacionamento que a gente está estendendo cada vez com o MIRID, nós pensamos um pouco mais com relação à massificação de treinamentos com relação aos nossos técnicos e também como é que eu puxei a contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade e o BID.
a necessidade que tem de massificar a contabilidade pública, ou seja, a padronização da contabilidade pública. Obviamente, os dois parceiros seria exatamente, a gente ia ajudar na parte técnica, na parte do jurisdicionado, e eles vão entrar com a parte que para a gente sempre é um problema, que é a parte financeira. Então, nós fizemos essa reunião no Conselho Federal de Contabilidade, no dia 3, às 18 horas, início, terminou às 20 horas, participando a Maria Clara Bugarim, pelo Conselho Nacional de Contabilidade, Federal de Contabilidade, eu pela Atricom IRB, Túlio Correia é o gerente-geral para a América do Sul do BID, Diomar Carneiro, do Instituto Rui Barbosa, Luiz Genédio, que é do TCDF, Américo Correia, da Atricom, Isodalva, da Atricom, Orlando Castro, aqui de Alagoas, Elis Tevânia, do Conselho Federal de Contabilidade, diretora executiva, Flávia Gracindo, gerente do Conselho, e a Adriana Guimarães, auxiliar administrativa. A reunião teve como abertura a doutora Clara, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional Institucional, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos, destacando a importância da viabilização da parceria IRB e Atricom, que já tem um convênio assinado. Destacou que o assunto foi apresentado aos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade em reunião do dia 19 de abril de 2012, esse convênio e a autorização para que a gente desse andamento a outras coisas. Continuando, ressaltou as atuais parcerias do Conselho Federal de Contabilidade, o Tesouro Nacional, visando a qualificação dos profissionais que militam na contabilidade pública. Maria Clara solicitou ao representante do IRB da Atricom que apresentasse o pensamento da entidade e os projetos referentes. Então, eu fiz uma exposição e ficou, pelo menos, definido duas coisas. Eles vão, através de recurso do BID do Conselho Federal de Contabilidade, nós estamos traçando ainda uma pauta que não ficou fechada, onde eles vão fazer treinamentos regionais, no primeiro momento, para que esses treinamentos, por exemplo, região Nordeste, nós possamos designar, vamos dizer que seja em Pernambuco, vamos escolher sempre o estado mais central, e possa designar os técnicos para que eles tenham treinamentos necessários com relação a parte de qualificação dele, envolvendo aí o conteúdo desse curso vai ser ainda discutido. E a segunda etapa, que eu também solicitei, que eles bancariam também, tudo isso aqui, o Tribunal de Contas, nem a Tricom, nem o IRB, nem os tribunais não vão entrar com recurso. O BID e o Conselho Federal que vai bancar isso. Uma gravação de todas essas aulas que foram dadas nesses encontros, para que a gente, na segunda etapa, isso seja distribuído para os tribunais, e a gente, nessa sistematização, pelo menos pelo estado de Alagoas, a gente comprando esse movimento de TI, a gente possa treinar o jurisdicionado à distância. A gente já vai ter as aulas que serão ministradas, na sua maioria, pelos técnicos do Tesouro Nacional e do Conselho Federal e pessoas de notório conhecimento que também serão contratados por eles. Bom, a realização da capacitação é transformando, que a plataforma do IRB se encontra em fase que o IRB vai fornecer para os tribunais, através desse convênio que os tribunais estão assinando com o IRB, uma plataforma que dê a parte de tecnologia que a gente possa fazer o treinamento à distância. Então, cada um o IRB faz um todo e distribui para os tribunais do Brasil inteiro. Ela deve estar prevista que ela tenha essa finalização em novembro de 2012, a gente tem essa plataforma. A elaboração desse projeto todo ficou definido que será discutido entre os tribunais, esses grupos de trabalho, o BID com relação à aprovação, as coisas só mais burocráticas para aprovação. O lançamento do projeto, ele será a nível nacional, vai ser no dia 27 de agosto de 2012, onde terá um encontro nacional do Conselho Federal de Contabilidade, essa parceria, e o objetivo dessa parceria vai ser em Belém, onde a previsão já tem inscrito hoje contadores de nível, não só da parte pública, mas privada, em torno de 3.000 pessoas já está garantido nesse convênio. Eu acho que a maioria, logicamente, vai ser uma coisa mais ligada mais para a parte pública, a contabilidade pública. Então vai ser um lançamento, mas isso aí é mais festivo, a nível nacional, lá em Belém.
Nessa pauta desse grupo de trabalho, a ideia é formação de multiplicadores através de um alinhamento da linguagem e do material. Ou seja, esse grupo vai fechar uma linguagem e o material que vai ser distribuído, ele vai ser do Rio Grande do Sul ao Amazonas, tem que ser o mesmo material, a mesma linguagem, para que haja realmente essa padronização até na linguagem. Existe nos números, na forma de fazer a contabilização, mas que a gente quer que esta mensagem ela seja também padronizada para que tente, pelo menos, a divergência ser a menor possível em termos de regionais também. A participação do BID. O BID vai entrar com recurso para os tribunais de contas, visando a realização da capacitação. Eles vão bancar 3 eventos desse regional que a gente está pensando. O do Ceará, porque ele já tem um no Rio Grande do Sul, e um em Minas Gerais. O Conselho Federal de Contabilidade vai apoiar também os eventos. E o BID apresentará os projetos dos eventos, em parceria também conosco, com a parceria com a contabilidade e o IRB. A Tricom não entra, mas é o IRB com relação à parte de definir quais são os projetos. A contabilidade pública, houve uma mudança agora na Secretaria do Tesouro Nacional, que as pessoas que a gente já tinha um conhecimento estão saindo, estão indo para outras áreas, e a gente não definiu isso aqui porque quer conversar com essas pessoas novas que iriam ministrar esses cursos, para a gente estar alinhado com o governo federal, dentro do que o governo federal está precisando também. A Tricom solicitará reunião para tratar da PEC, criado o conselho, porque a gente solicitou ao conselho também que houvesse um interesse grande dele com relação à aprovação da PEC do Conselho Nacional de Contabilidade, ou dos Tribunais de Contas. Esse Conselho Nacional, ele está emperrando, e a parte é política, ou seja, os tribunais já entenderam, ninguém é contra, pelo contrário, a aprovação. Está existindo uma discussão política entre senadores, e o senador que apresentou, um que é 11, outro que é 9, outro quer dizer, com relação ao conselho, o número de conselheiros que irão participar do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Então pedimos a participação do Conselho Federal, que através também da sua parte política, da parte que possa, alinhado ao Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, possa também ajudar nessa parte, ver como é que seria essa participação dele. Pois não. Como seria essa composição desse Conselho Nacional? Não, esse é o quê da história? Não, o que está colocado no momento é que o Conselho, todo o Senado já chegou à conclusão da formação do Conselho. A discussão é a seguinte: tem um senador que queria, a colocação foi 9 conselheiros, aí o outro quer 11 e tem um que estava querendo 17. Mas como a composição inicial aqui, não, a composição, da proposta inicial. Exatamente, como você dilata a quantidade de conselheiros, a composição ela pode mudar, né? Sim. A composição seria... Mas a inicial... A inicial hoje, ela seria... o presidente natural seria o presidente do TCU, o presidente, um representante dos tribunais de contas, dos TCEs, um representante dos TCMs, TCDF, como? Do TCDF também seria um? Não, ele teria, já está nesse bolo aí. Aí você teria um representante da OAB, o representante do Ministério Público, do auditor, e 2 Câmara e Senado. Câmara e Senado, não, tem um nono aqui que eu acho que tá a discussão, que seria um representante do CREA. Contabilidade. Não, de contabilidade, tá certo, contabilidade. Eu não tinha falado de contabilidade, né? Esse é o que que todo mundo, a força maior está para esses 9, para não ficar, que a gente entende, se botar muita gente, que aí os que querem dilatar, quer botar sindicato e não sei de que, sindicato, que às vezes as pessoas não vai ter o entendimento, vamos dizer assim, como funciona o tribunal e o entendimento de como tratar aqueles assuntos. Então, vamos dizer assim, nós estamos discutindo, o presidente da Tricom está tendo reuniões com as comissões e tudo, nessa posição de 9. Seria um número razoável e estaria representado os conselhos, que têm atuação direta com o tribunal, OAB, Conselho de Contabilidade e tal. Essa é a proposta que, pelo menos assim, em termos de que eu vejo a nível de conselheiro, é o que eles mais
acham mais. A de 17 todo mundo acha assim uma loucura. A de 11 ainda pode ser, mas de 17 é mais complicado. É assim que está essa colocação. E, voltando aqui, o Conselho Federal de Contabilidade já traduziu as normas, uma parte das normas internacionais de auditoria, e aí eu solicitei, que já que ele está bancando, que ele acabe de bancar o resto, e aí ele venha traduzir as normas da IFAC, as normas da INTOSAI, porque a emissão de uma norma que já tivesse toda traduzida a nível nacional, a nível internacional, trazendo para o Brasil, porque hoje ela está sendo usada já em alguns tribunais. Por exemplo, hoje eu tive no BID para convidar o doutor Túlio, nós tínhamos lá 10 tribunais fazendo o curso, onde eu não vou lembrar de todos, é São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, os 10 tribunais que hoje são usados pelo BID e pelo BIRD, Banco Mundial, para fazer as auditorias dos contratos que ele tem com os estados. O próprio BIRD. Então, eles estão adorando, e porque ele paga um valor, por exemplo, para vocês terem ideia, um custo de auditorias que eles contratam privada, ela custa em torno de 2 a 3% do valor do projeto. Né? Então, um projeto que eles só financiam coisa de 100 milhões, 200, você imagine o custo disso aí. Com os tribunais, obviamente, essas pessoas estavam sendo treinadas lá no BID, dentro das normas, e eles vão aprovar se a pessoa está capacitada para isso. Eu espero, e aquilo já falei vários anos atrás isso, o meu maior sonho é que a gente tenha um corpo técnico que seja aprovado disso aí, não pelo recurso que também é bom que vem para o tribunal, mas que a gente tenha a chancela que pode também ter fiscalização de organismos internacionais, de toda a credibilidade, para que eles aceitem a nossa auditoria como correta. Pra você ter ideia, agora eles fizeram Minas Gerais, conselheiro sinceramente, vem acompanhando os contratos que ele tem com o município, tem com o estado. O tribunal está recebendo do BID a título, olha que eles estão adorando, estão pagando 12 milhões para que rendeu dessas auditorias. Quer dizer, é um recurso que o tribunal recebe, que ele pode transformar aquilo em mais treinamento, em mais funcionário treinado, mais tecnologia. Eu acho fantástico, e já está acontecendo esses 10. Espero que a gente possa, um dia, a gente vai ter a possibilidade de mandar os nossos técnicos e a gente possa efetivamente também estar nesse rol. Então, queria prestar conta dessas nossas reuniões em Brasília, né? E queria também pedir ao diretor para que a gente mantenha a prática que a gente vinha fazendo, que toda a participação de qualquer servidor fora que a gente estava utilizando, qualquer conhecimento, qualquer novidade, que eles façam aquele pequeno seminário lá embaixo, seja convidado todo mundo pelo sistema de som, e participe a todos, para que a gente possa, que todo mundo fique engajado, que a gente tem que vestir a camisa para que a gente tenha um tribunal melhor. Queria que essa prática, já que eu estou afastado, que ela venha a continuar, que isso ficou como se fosse até assim, entre aspas, como se fosse uma resolução, uma coisa obrigatória. Você adquiriu alguma informação, você tem que passar para os outros, para a gente ter certeza que nós estamos sendo multiplicadores daquilo que a gente está aprendendo. Sim. Essa é a proposta. E vou fazer mais mas eu vou ter algumas coisas que precisam ser ditas. Duas coisas que na minha chegada eu verifiquei, presidente, eu não sei quem é. Por exemplo, o executivo está propondo, eu vi agora, um financiamento de mais 300 milhões. Está propondo aí concurso público, onde a gente está batendo muita tecla. Eu não sei se está chegando para o conselheiro relator, só estou querendo botar que esses 300 milhões, ele tem que passar isso pelo tribunal. Não é que a Assembleia aprovou, a gente tem que ver o poder de endividamento, se ele tem a capacidade de endividamento necessária para poder ficar, porque quem vai pagar a conta somos nós. Isso aí para o futuro, olha, do que eu participei no Estado, os 8 anos, a gente, pelo menos naquele momento, não tinha capacidade, a gente não tinha o direito de endividar mais o Estado do que já estava. Então eu queria colocar isso para quem for o conselheiro da área, que a gente estude direitinho esses contratos de financiamento, o concurso seja exigido do Estado, a mesma coisa está sendo exigida dos municípios de menor porte, para que venha, para que a gente tenha conhecimento como é que está sendo feito. Pois não, presidente. Com relação ao concurso do Estado,
eu tenho a informação que não é oficial, mas de que dentro desse convênio que foi feito agora recente com o Ministério da Justiça, de que não sei também se já houve ou se vai haver um pedido de emergencial, né, que o Estado está fazendo para que seja dispensado a questão do concurso devido ao Estado, à insegurança do Estado, a falta de segurança, a péssima qualidade de segurança que o Estado tem. Então, é informação extraoficial, não é oficial, de que o Estado iria decretar um estado de calamidade e junto com esse convênio que foi feito com o Ministério da Justiça, aí seria dispensado o trâmite normal dos concursos, devido à emergência. A informação que eu tudo bem. Que eu tenho. Até concordo na área de segurança. Colocar. Na área de segurança. Sim, área de segurança. Mas mesmo assim, não isenta ele de mandar o processo. Sim. Ele tem que mandar. Sim, eu estou só informando assim o trâmite. Mas tudo bem, não, entendi. Tá certo. Mesmo que seja emergencial, mas tem que mandar. Certo. Outra coisa. As questões das licitações, empresas. Certo. Eu queria comunicar também o curso de inteligência que está sendo feito, vai ser dia 15, 16 e 17 em Brasília. E também o relator com relação ao empréstimo é o conselheiro Anselmo Brito. Pronto. Então nós vamos ter em Brasília 15, 16, 17 e 17 de agosto um curso interessante para a área técnica, que é curso de inteligência com relação ao trato como é que se diz, do controle externo. Vai ter pessoas de alta qualidade lá, diretor de ABIN, como é que a gente pode trabalhar com a inteligência. Presidente, aí eu sei que o senhor já não estaria mais como presidente em exercício, mas como é uma coisa tão importante, que pudesse designar a maior quantidade de técnicos possíveis para que houvesse essa participação, que eu acho que é uma coisa nova. Como eu vou estar em Brasília, inclusive, que é o fechamento fechamento não, é a discussão sobre planejamento estratégico que a gente vem tratando. Obviamente eu vou querer aprender, vou por curiosidade, eu vou estar, e a gente conseguiu também no Conselho Federal que fosse feito, vai ser tanto o curso de inteligência como as nossas reuniões com relação ao fechamento do planejamento estratégico vai ser feito dentro do Conselho de Contabilidade de Brasília. Então eu vou ter a oportunidade, em um momentinho, pelo menos não vou ver todo, mas vou ver alguma coisa, vou tentar ser curioso com relação a essa coisa. Mas eu acho importantíssimo, que é uma modalidade nova e a gente não tem conhecimento para a gente trazer. E se não puder mandar pelo menos as pessoas que podem participar, aquelas pessoas que possam ser multiplicadores dentro da proposta de quando voltar, tentar fazer seminários e difundir o que aprendeu lá fora. Aí eu que precisava pedir a Vossa Excelência, pelo menos já que Vossa Excelência está em exercício, eu nessa batalha que eu venho com relação aos processos que estão ficando, não desce lá para os gabinetes, aí apareceu um problema maior, mas eu acho que se não tiver designado, Vossa Excelência, é o seguinte: a chefe antiga do contrato de convênio foi designada para trabalhar não mais lá, e tem muitos processos que precisam ser liberados, não está sendo liberado porque não tem a chefe do setor. Ou seja, designar uma pessoa que o responda, que libere, que faça alguma coisa. A gente já não está sem processo. E aí os que estão liberados não descem. Conselheiro Otávio Lessa. Pois não, presidente. Com relação à vacância da chefia, eu tenho já a informação, que tive essa informação desde quinta-feira passada. Mas, devido à situação, eu ia esperar e vou esperar meu pensamento para que o presidente titular fizesse a indicação. Mas, devido à urgência, vou solicitar do procurador-geral que indique uma pessoa, sabendo que quando o presidente titular retornar, é ele que vai fazer a indicação. Correto. Só para que não pare o serviço. O procurador, após a sessão,
vai me procurar e aí já levando um nome para que a gente possa colocá-lo para responder pela chefia, sabendo que ao retorno do titular, o titular é quem vai indicar a pessoa para assumir a chefia. Mas continua com Vossa Excelência a palavra. Tá certo, presidente. Eu acho que faltam 2 itens para finalizar. Acho que eu falei com relação ao... eu estou me preocupando cada dia mais, meu presidente, porque eu vou... Conselheiro Cícero Amélio, eu realmente acho que está uma situação desesperadora pelo volume de coisas que eu vejo só no meu gabinete do Funcontas. É um negócio que vai explodir. Já está explodido. Olha, eu recebo por mês, com a informação do doutor Marcelo, você veja o que está acumulando. Isso não é nem de contratos e convênio. Ele manda 200, não sei o que, de aposentadorias, mais não sei o que. Há muito tempo que eu não recebo isso. Aposentadoria nada. Funcontas, eu recebo, em média, aqui, que deixou de entrar no tribunal 300 e poucos processos que foram publicados nos diários oficiais de aposentadoria, contratos, convênios, que não chega o processo para que seja aplicado a multa, ou seja, não é cobrado o gestor. Ainda estou sentindo a dificuldade do nosso procurador-geral, que você tem ideia, eu tenho um volume lá enorme. Mas, por exemplo, ele está com a dificuldade, que aí tem que dar uma melhor estrutura para ele. Por exemplo, ele está encaminhando para mim, agora no dia 3 de julho, o que deixou de entrar em dezembro de 2011. Ou seja, tem 6 meses que não está ainda no Funcontas. Você imagina quando chegar no Funcontas. A quantidade de processo não tem pessoal, material que vai dar conta disso. A gente vai ficar a reboque não sei como é que vai sanar isso aí, entendeu? Eu estou preocupado, realmente, eu estou falando... Pois não, se refere à questão dos processos que não deram entrada, que estão no protocolo. Não, eles foram, as diretorias informam... Já estão nas diretorias. Não, repare só, não chegou ao tribunal, repare só, sai no Diário Oficial. Aí o processo tem que entrar aqui. Aí tem uma pessoa que, não sei como é que funciona lá em cima, que acompanha. Até 30 dias. Aí não dá entrada. Aí o procurador manda a relação deles que não deram a entrada lá. A DEFAFOR manda uma, a DEFAFOR e a DEFAZENF. Cada um manda uma. Essa mesma informação que eu recebo, ela vai para o Funcontas. O Funcontas pegar aquilo ali e gerar um processo e distribuir, fazer a solicitação e depois, posteriormente, com resposta ou sem resposta, distribuir para o relator. O que é que está acontecendo? E está existindo uma defasagem porque eu não recebo nada de Funcontas, nem de nada. Vossa Excelência, você saber que devido a essa questão da digitalização, pode, não estou aqui afirmando, estou apenas dizendo que pode estar emperrado lá embaixo no protocolo. É só pensamento, não estou dizendo que está. Essa documentação pode estar, até porque, vou dar o exemplo aqui, e o conselheiro Anselmo já deu o exemplo aqui, que passou 3 meses para chegar o ofício a ele. Dou o exemplo aqui do ofício do AL Previdência, que ficou e só chegou na presidência. Mas, presidente, eu vou lhe afirmar sem ter a certeza. É o seguinte, pelo volume que tem, você não entraria, esse, com certeza não está só lá, o problema está lá. E o problema deve estar em outro setor. Porque se eu contabilizar só do meu gabinete, vai para mais de 2.000 processos. Não tem como. Só tem que ter algum gargalo em algum lugar, que eu não sei o que é, onde é. O que nós precisamos, na verdade, esse tribunal urgentemente fazer uma reunião administrativa para que se possa definir a forma, porque até isso é questão da gestão. Cada um tem seu estilo. Eu estou aqui só de passagem, não posso definir o estilo da gestão. Correto. Eu estou aqui enquanto o presidente chega. A gente fazer uma reunião administrativa e solicitar do presidente a gente buscar, nesse período que ele está de férias, buscar ver onde é que está esse gargalo que Vossa Excelência fala. Para quando chegar, dizer,
temos a seguinte proposta, senhor presidente. A gente, aqui nesse período, trazemos essa proposta para ver se o presidente aprova para a gente dar andamento. O caminho que eu posso fazer em termos de encaminhamento dos processos que possa tramitar. Não vou fazer mudanças, eu não sou gestor, estou aqui de passagem, não irei fazer mudança em nada. Vou continuar do jeito como está. Agora a gente pode fazer um levantamento e dentro desse levantamento, quando o presidente chegar, os conselheiros se juntam e levam a ele uma proposta feita por nós para que possa apresentar ao presidente e auxiliá-lo na gestão, para que possamos desenvolver o encaminhamento. Uma parte só com relação a essa questão da gestão, se for possível, é rápido, é breve. A palavra... É que hoje, que também preocupa bastante, saiu hoje publicado no diário, saíram 8 aposentadorias de servidores aqui da casa. Então, o tribunal está com esse problema, né, tanto no protocolo, em outros setores, como foi noticiado aqui, e a gente vê a cada dia mais se aposentando novos servidores. Então, aí fica uma proposta, uma sugestão para quando Vossas Excelências se reunirem na sessão administrativa, de avaliar a necessidade de fazer a reposição desse pessoal que vem se aposentando, porque realmente a média de idade aqui aparentemente é uma média elevada, tendo visto que o último concurso que houve não foi para cargos técnicos administrativos, foram apenas de auditores, procuradores. Então, eu acredito que a tendência é agravar a situação se não houver essa reposição. Então, apenas essa sugestão aí para ser colocada por Vossas Excelências na sessão administrativa. Excelência, exatamente dentro desse pensamento da maioria que vem se aposentando, e temos o maior problema, que é exatamente do AL Previdência, porque senão não vai ter orçamento também para contratar, nem abrir concurso para contratar, porque vai passar do índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite. E o que indica, parece até que já foi ultrapassado, né, pelo que saiu no diário hoje, pela informação do governador. Então, essas questões aqui a gente tem de definir. Eu peço só a compreensão, sabendo das suas limitações. Sei disso. Tá. Vou falar o conselheiro Otávio Lessa. Pronto, vou dar só, com relação ao problema, era isso aqui, mas eu queria só uma ideia que surgiu, e eu fiquei hoje muito satisfeito, queria parabenizar ao nosso procurador-chefe do Ministério Público, onde ele estabeleceu um convênio, pelo menos eu vi hoje, saiu no dia 30, com a CARP, a seção de funcionários, que existe um caminhão de funcionários na CARP sem fazer nada. Essa sugestão, o seu colega aqui, colega de todos, já sugeriu ao governador e à presidente do tribunal na época, da doutora Elizabeth, que a gente tem muitos funcionários sem prestar serviço, porque por motivo que não interessa, e no judiciário naquele momento era a reclamação com relação a ter pessoas na vara, não sei aonde, em outros municípios, no Benedito Bem, onde a gente tem, e foi sugerido por mim, para fazer um banco de funcionário, onde tivesse gente sobrando, ir para esse banco. A CARP tem um monte de gente que paga todo mês, sem o cara nem ir lá. E aí eu fiquei muito satisfeito e parabenizo o Ministério Público, que fez esse convênio com a CARP, e na intenção de, obviamente, ele vai botar os currículos das pessoas, mais ou menos o que eles podem fazer, e puxar essas pessoas para dentro de uma atividade dentro do estado de Alagoas como um todo. Doutor Ricardo, parabéns. Eu acho que esse é o caminho. Eu agradeço, conselheiro, pela manifestação. Realmente, Vossa Excelência já tinha alertado por essa possibilidade, o Ministério Público viu essa possibilidade, firmou realmente esse convênio, e esperamos agora implementá-lo o mais rápido possível, tendo em vista que há uma carência no Ministério muito grande de servidores. Nós trabalhamos lá muito aquém da necessidade para fazer o básico, mas nem por isso ficamos de braços cruzados, vamos atrás de outras possibilidades, e essa é uma delas. Inclusive, também já foi enviado para Vossa Excelência, relator do Ministério Público, tendo em vista que é um ajuste, foi firmado, já foi encaminhado também
para que seja feito a devida análise pelo Tribunal de Contas, mas eu agradeço aí mais uma vez pela manifestação. Obrigado. Pessoal, senhor presidente. A palavra do conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu só quero ratificar, evidenciar mais ainda que nós estamos numa sessão de julgamento. No entanto, só tratamos de assuntos administrativos. A importância de uma reunião administrativa. Sei que Vossa Excelência herdou, estou vendo que Vossa Excelência, todos os problemas está convergindo para Vossa Excelência, e Vossa Excelência sem ter, vamos dizer assim, originado nada disso. Então, isso só demonstra que realmente temos que sentar e conversar, porque se não o fizermos, o tribunal vai ficar impossibilitado de fazer sua finalidade principal. Qual é? Julgar processos? Não. Funcionar. Obrigado, Excelência. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, para encerrar, que agora é um outro assunto, eu estava aguardando que encerrasse o conselheiro Anselmo. Se for possível, tem mais uma outra questão. É muito breve, é só uma... A palavra... Senhor presidente, há mais ou menos uma semana e meia, nós entramos com vários requerimentos pedindo informações a esta casa, informações com base tanto no poder de requisição do Ministério Público, como base também na lei de acesso. Vossa Excelência está assumindo agora, interinamente, e eu acredito que não deve estar a par de toda a situação com relação ao cumprimento ou não dessas informações. No entanto, eu acredito que o diretor-geral que está presente, ele tenha essa notícia. Então, o nosso questionamento o prazo já escoou, o prazo de 20 dias, e apenas nós gostaríamos de saber qual é a posição do tribunal com relação aos pedidos, se serão atendidos, quando serão, e o que está havendo com relação a essa questão do prazo, apenas para que a gente possa deixar tudo claro. Já foi inclusive divulgada uma matéria hoje no jornal Tribuna, em que a assessoria da presidência até se manifesta com relação às informações e que elas seriam prestadas, mas não, parece que até o final desse mês, mas não diz exatamente quem foi a pessoa que prestou a informação, nem deu um prazo específico. Então, diante dessa notícia que foi veiculada hoje, dessa situação, eu coloco a questão a Vossa Excelência, ou se for o caso a direção, para que nos dê uma resposta com relação ao cumprimento desses ofícios, quando isso poderá ser atendido. E é só esse assunto. Obrigado. Eu só gostaria de esclarecer com relação à matéria, se foi a assessoria da presidência, foi da presidência do titular, que essa presidência não teria assessoria, só com relação a essa questão. E também não foi o diretor-geral que deu essa informação. E quero dizer aqui também, com relação a essa matéria, a matéria foi distribuída, a informação que temos é que a matéria foi distribuída às diretorias, e devido ao volume de informações que está sendo solicitada às diretorias, e para entregar as informações com precisão, está tendo uma dificuldade no trabalho. Até porque tem o trabalho normal dos processos, que já andam um pouco mais lento devido a situações de condição de funcionário mesmo, como também do trabalho das informações que está sendo necessário. Estão sendo solicitadas, mas a informação é de que o processo está sendo já foi distribuído e que está esperando as diretorias dar informação para que possa dar prosseguimento no processo normal. Era essa informação que eu tinha a dar. Mas continua facultada a palavra aos senhores conselheiros, ao membro do Ministério Público Especial. Havendo quem dela queira fazer uso, vamos passar a ordem do dia. Agora, acabar uma iniciativa. E vamos para a ordem do dia. A palavra. Processo não, o conselheiro Otávio Lessa para a publicação, eu pensei que estava publicado, mas não está, e eu tive que retirar de pauta por falta de. Conselheiro Anselmo Brito para relatar. Da mesma forma, Excelência, eu não possuo processo. A falta de substituto, conselheiro Sérgio Maciel para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros,
Dr. Ricardo, membro do Procurador-Chefe do Ministério Público, junto a esta Corte de Contas. Trago para relatar o processo número 5.096/2010, que inicialmente foi pautado para o dia 28, para a sessão do Pleno do dia 28/6, e foi retirado de pauta para prestar esclarecimentos, mas especificamente uma dúvida suscitada pelo conselheiro Otávio Lessa. Então, estou trazendo novamente esse processo, que passa agora a relatar. Trata o presente processo dos contratos da SEAGRE número 011/2010, 014/2010, 015/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado de Agricultura de Alagoas, através da SEAGRE, como contratante, e as empresas Santana Algodoeira Limitada, Fernando João Presoto e Safranorte Sementes Limitada como contratadas. O contrato 011/2010, contrato celebrado com a empresa Santana Algodoeira, teve por objeto a aquisição de sementes diversas destinadas à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, a SEAGRE. O valor global desse contrato foi fixado em R$ 6.379.000. O prazo de vigência do referido contrato é de 6 meses, contado a partir da data de assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. O contrato foi assinado dia 13 de abril de 2010 e publicado no Diário Oficial na edição do dia 14 de junho de 2010 e republicado por incorreção no dia 6 de dezembro do mesmo ano. E aqui foi o tema objeto da indagação do conselheiro Otávio Lessa, que nós, verificando nos autos, constatamos que o motivo dessa republicação, conselheiro, foi por incorreção no prazo de vigência expresso no contrato, que estava inicialmente, ou melhor, que estava previsto para 6 meses e foi publicado no Diário Oficial inicialmente nesse dia 14 de junho, com vigência de 60 dias para todos eles. Então, em razão disso, foi verificada essa incorreção e republicado no Diário Oficial dia 6 de dezembro. Bem, continuando, a licitação se processou na modalidade pregão presencial e teve seu curso regular, do contrato número 014/2010, contrato celebrado com a empresa Fernando João Presoto. Teve como objeto também a aquisição de sementes diversas destinadas à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. O valor global do contrato foi fixado em R$ 600.000. O prazo de vigência também 6 meses, contados a partir da data de assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado. O contrato foi assinado em 13 de abril de 2010 e publicado no Diário Oficial na edição do dia 14 e republicado por incorreção no dia 6 de dezembro do ano de 2010. A licitação também se processou na modalidade pregão presencial e teve seu curso regular. Do contrato 015/2010, contrato celebrado com a empresa Safranorte Sementes Limitada, teve por objeto a aquisição de sementes diversas destinada à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. O valor global desse contrato foi fixado em R$ 364.680. Prazo de vigência também de 6 meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. Contrato assinado dia 13 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado da edição do dia 14 de junho de 2010 e republicado por incorreção no dia 6 de dezembro do mesmo ano. A licitação se processou na modalidade pregão presencial e teve seu curso regular. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, bem como o Ministério Público junto a este tribunal, emitiram pareceres de número 1.267/2011 e 2019/2011 da 4ª Procuradoria de Contas,
sendo favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, resolve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação dos acordos em tela, nos termos e para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidos de legalidade. Este o voto, excelência. Em discussão, processo relatado pelo auditor substituto de conselheiro Sérgio Maciel. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto de conselheiro Alberto Pires. O relator. Aprovado. Continua. É só esse processo, excelência, para relatar. Conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, apenas, embora aparentemente seja ratificando, mas o próprio presidente Luiz Eustáquio, quando nós entramos aqui no tribunal, ele, inclusive, eu estava vendo a fita, né? Eu sou da antiguidade, fita na realidade é um CD, é um DVD, que ele nos solicitou que um de nós iríamos ajudá-lo para tentar estruturar o controle interno. E posteriormente ele pediu a mim que eu fizesse, onde eu quero chegar. E há cerca de 2 meses atrás eu fiz algumas sugestões ao nosso presidente Luiz Eustáquio e que ele achou super pertinente, né? Mas eu quero chegar. Me parece que nós aqui como tribunal, né, estamos tendo um problema assim de gestão interna. E essa gestão interna está impactando na própria atividade fim do tribunal. O que eu quero dizer, senhor presidente, mesmo o senhor estando em eternidade, dentro, né, das possibilidades, do respeito ao titular e tal, precisamos trabalhar também todos juntos, como o conselheiro Otávio falou, para desatar esse nó, então diminuir esses gargalos, porque está impactando em todas as áreas. Citando como exemplo, dentre essas sugestões que eu fiz ao conselheiro Eustáquio, se tivessem sido já implementadas, cerca de 80% dessas informações que o Ministério Público solicitou já estariam disponíveis. E nós já não estaríamos com outros problemas. Isso sucessivamente vem acontecendo em várias áreas. Por isso que eu desculpe estar vendo o meu olhado, mas é porque eu venho sentindo, conseguindo na pele, em função dessa solicitação do nosso presidente titular que fez, viu? Obrigado. Eu quero informar que o que depender deste conselheiro para que possamos resolver esses problemas nossos internos, estou à disposição e só quero somar. E o que depender de mim, eu estou ao inteiro dispor e ajudar a gente sair dessa situação que está com certos gargalos dentro da estrutura administrativa, mas tenho certeza que com essa nossa união e com essa nossa discussão, preparando uma proposta para quando o titular reassumir, levarmos a ele, tenho a certeza de que vai ajudar e muito para que possamos fazer o funcionamento mais efetivo. E quero também aqui informar que as diretorias da solicitação do Ministério Público, devido ao volume de trabalho que está tendo das informações, quero informar que as diretorias, devido à lei
informa que tem os prazos e tal, mas de dizer que as diretorias, a gente, não sei nem se está dentro do prazo da lei, mas pelo menos eu, hoje assumindo a presidência em exercício, quero dar o prazo às diretorias, não sei nem se vou estar aqui para a semana, mas dar o prazo à diretoria, mesmo sabendo do volume das informações, mas que no máximo até o final desse mês seja entregue. Se eu estiver aqui na presidência, vou cobrar. Se eu não estiver, o titular que vai buscar fazer dar a resposta da informação. Na realidade, o prazo de 20 dias já expirou, né, presidente? E a lei prevê no máximo mais 10 dias, mediante justificativa, né? Como o pedido foi dia 12, então acredito que teria mais 10 dias aí. Mas é interinamente, né? Eu estou interino, mas isso sou do pensamento devido ao volume de informação. Claro, não é só como presidente interino, é como conselheiro. Entendi. E como também funcionário público, agente público, devido ao número forte. Entendi. De informação, né, que foi pedido, o grande número de informação, aí que para ser cedido aos próprios diretores, em conversa com eles, diz, é muita informação e a gente tem o trabalho do tribunal e a informação para fazer. E a informação tem que ser precisa, né, para depois não vir um trabalho mais pelo bom senso do que pela própria... Não, com certeza. Pela própria lei. A boa vontade de estar fazendo, de estar, né? O que vale mesmo é que a informação chegue no tempo para que possa se fazer dela o uso necessário que se deseja. Mas o bom senso é mais do que a própria lei, para que a gente possa fazer os encaminhamentos. Nós ficamos muito satisfeitos em saber que as informações estão sendo providenciadas e processadas. Isso é muito importante e que está sendo feito todo esse esclarecimento. A gente sabe que não foi pouca coisa, né? Foram muitas coisas solicitadas e o importante é divulgar, né? Importante divulgar. E eu até aproveito a deixa, senhor presidente, para informar que, salvo engano, hoje já pode ser votada a resolução que regulamenta a lei de acesso nesta corte. Ela já foi lida, salvo engano, em 4 sessões. Só uma questão de ordem aí. Ele estava verificando, porque titular só tinha eu, o Anselmo e o presidente. O plenário veio falar. Pedi para fazer a leitura. Não, a leitura já não tem mais, é aprovação. Titulares, é aprovação. Aí precisa, é por isso que não está sendo. O plenário. Sei que está ok. Mas teria de fazer a leitura e a votação. Não, a última leitura já foi feita. Sim, mas para a votação não faz a leitura e vota. Bom, mas aí não tem o quórum do titular. Não tem 4. Foi por isso. Aliás, a leitura já foram feitas todas as leituras. A leitura já foram os 4 meses, só falta agora a aprovação. Então tá. Então, eu acho que não são nem 4, são 5, parece. Nossa, aquela lei que foi feita. São 4. Tem uma resolução aí, que são 5. Né? O regimento são 5 sétimos. 5 sétimos. O regimento é que são 5 sétimos. Então, eu gostaria de convocar a redatora de ata para fazer a correção da ata, fazer a leitura para a gente fazer a votação. Já estou de acordo, viu? É a correção da 29ª ata da sessão ordinária. Em tempo onde se lê discordada a convocação dos auditores, leia-se discordada a proposta de votação do conselheiro Anselmo Brito naquele momento. Discussão, a ata. Votação, conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Auditor substituto, conselheiro Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovada. Encerramos a ordem do dia e passamos para explicações pessoais. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoco os senhores
conselheiro do Ministério Público para a sessão ordinária, a próxima sessão ordinária.